E aí galera, tudo bem? Está começando mais um Game Shark, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bruna Penilhas e mais uma vez o nosso mar recebe toda a sabedoria de Cláudio Prandoni. Tudo bem, Prandoni? Como que você tá? Oi, Bro, tudo bom? Obrigado por mais uma vez me receber aqui no aquário do Game Shark. Hoje trouxe um amigo, estou acompanhado, olha só. Oh, Claudizinho, os Cláudios. Pois é. Por que você trouxe esse menino Cláudio aí, hein? Olha, o convite que eu recebi da nossa produção do Game Shark é de que era pra falar de Final Fantasy VII Remake. Então, né, trouxe aqui um colega. Exatamente, a gente vai falar sobre o remake do jogo lançado originalmente em 1997. Este remake que agradou muitas pessoas foi lançado no dia 10 de abril de 2020, exclusivamente para PlayStation 4. É isso aí, o remake ele segue os mesmos caminhos do RPG original do Play 1 lá do final dos anos 90. Você joga com o Cloud, né, o protagonista da história, que é um mercenário que trabalha junto com um grupo ecoterrorista chamado Avalanche. O objetivo do grupo é derrotar a Shinra, uma empresa cujos ideais ameaçam a vida em Mako, que é o planeta onde passa o jogo. Queria muito que a gente só chamasse o Cloud agora de Cláudio, mas tudo bem, melhor evitar. Agora a gente vai ficar com um trailer de Final Fantasy VII Remake para entrar no clima do jogo. Look, I'm involved in things. Dangerous things. So keep your distance. What was his name again? Cloud. Cloud Strife. This is a one-time gig. When it's done, we're done. Come on, nobody do something this crazy just for money. You gonna stand there and pretend you can't hear the planet crying out in pain? I know you can! I'd worry less about the planet and more about the next 5 seconds. Okay, that was pretty cool. You weren't thinking of leaving Midgar anytime soon, were you? Well, seems this old friend of mine's in a tight spot. A long time ago I made a promise, so... I'm really glad to have you back, Cloud. Really glad. Bom, como a gente já falou, o Final Fantasy VII Remake é uma releitura do jogo original, só que ele é a primeira parte do remake. Ele não contempla a história do jogo inteiro. E só essa primeira parte, ela tem mais ou menos 40 horas de duração. É claro que o tempo vai variar dependendo do que você quiser fazer, o quão colecionista você é. As primeiras 7 horas, isso representa só as primeiras 7 horas do jogo original, então só pra vocês terem uma noção aí da escala. A parte 2 do Final Fantasy VII Remake já tá em produção, mas não tem data de lançamento. E só essa primeira parte que já tá aí disponível pro mundo, ela abrange o trecho do jogo que se passa em Midgar. Para dar um resumo do que acontece, nesse pedaço do jogo, o Cloud e os membros da Avalanche eles estão indo destruir reatores que ameaçam a vida no planeta, né? Eles extraem a energia vital do planeta. O Cloud é um mercenário que aceita entrar aí para o grupo de ecoterroristas. E essa mega corporação, a Shinra, abriga aí os principais antagonistas, os vilões da história. Eles usam uma forma refinada da energia espiritual do planeta como fonte de energia, também conhecida como Mako. De forma geral, a história recebeu algumas mudanças e novidades, porque o remake expande bastante a narrativa do game original, ao dar, por exemplo, mais espaço para personagens secundários. É bem legal como ele aprofunda isso. Ao mesmo tempo, algumas cutscenes recriam com alta qualidade, com computação gráfica de ponta, algumas cenas do jogo original. Muito legal. E pro remake, em termos de gameplay, os produtores eles não queriam nem reprisar a mecânica de batalha do jogo original, que era um RPG por turnos, e nem implementar o sistema de batalhas de jogos mais recentes da série, como por exemplo o Final Fantasy XV. Então, se você escolher jogar no modo clássico, você vai ter uma experiência um pouquinho mais próxima do que era o Final Fantasy VII original. Esse modo ele tira todo o controle do personagem e você só
vai poder executar os comandos de habilidades, itens e ataques especiais, mas esse é um modo opcional. Se você jogar no modo normal do remake, você vai poder controlar o Cláudiozinho livremente o tempo todo. Uma parada que eu acho legal do remake, Bru, é que além de você poder controlar diretamente o Claudinho, você pode trocar a qualquer momento para outros membros da sua equipe, né? O Barret, a Tifa, a Aerith. E aí, até seguindo também uma mecânica do Final Fantasy IX, outro clássico aí da época do Play 1, os personagens podem aprender habilidades depois de passar um tempo, algumas batalhas, usando um determinado equipamento. O que aumenta aí as opções de personalização dentro do jogo. Às vezes uma arma não é tão boa, né, nos atributos, mas ela tem uma habilidade que você quer. Daí você usa ela por um tempo e consegue trazer essa habilidade permanentemente pro seu herói. E olha só, pra gente falar um pouquinho do sucesso de Final Fantasy VII Remake, o game vendeu 3,5 milhões de cópias em apenas 3 dias após o lançamento. E o jogo tem nota 87... Vai passar avião. Foi embora. Animal Crossing da vida real. O jogo tem nota 87 no Metacritic e parece ter agradado muito bem o público geral que aguardava o game desde aquele anúncio emocionante em 2015. A gente esperou um tempinho até lá. Como é que estavam as suas expectativas, Prandas? Elas foram atendidas? Elas foram superadas? Porque eu sei que você é muito fã de Final Fantasy, né? Olha, amiga, sou, especialmente do Final Fantasy VII. Durante muito tempo eu ficava na dúvida se eu queria esse remake, porque eu gosto muito do jogo original. Mas aí quando anunciaram, não teve jeito, eu embarquei no trem do hype, mas eu procurei me segurar pra não me decepcionar. Eu entrei no jogo já sabendo que eu ia gostar da experiência, mas eu gostei bastante, me surpreendi, inclusive, com as novidades. A história traz caminhos inesperados, e não digo só dos momentos em que ele expande personagens secundários. Tem mudanças bem relevantes, bem significativas em relação ao jogo original. Eu gostei muito. Os gráficos achei arrasadores. E eu curti demais também o sistema de combate. Tem alguns momentos em que eu acho que ele dificulta muito, especialmente algumas batalhas contra chefes. Mas de maneira geral eu gostei muito como ele é mais cheio de ação, bro. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar, eu sei que eu estou atrasada, mas é porque eu falo isso, eu acho que em todo Game Shark, meu backlog de jogos, a minha fila de jogos pra jogar é imensa, e eu tava esperando o jogo entrar em uma promoção. E pra minha sorte, recentemente a Sony colocou o Final Fantasy VII Remake na PlayStation Plus Collection. Então eu só tô terminando de rejogar o God of War de 2018, porque eu quero ficar afiada assim pro Ragnarok quando ele chegar, se ele chegar em 2021, e aí eu vou botar o Final Fantasy VII Remake na lista. Mas eu tenho muita vontade de jogar o game, principalmente porque muita gente falou bem. Todos os meus amigos que são muito fãs da franquia, são fãs do Final Fantasy VII original, eles elogiaram. E saindo um pouquinho da minha bolha, e aí eu deixo pra você comentar, Prandas, teve gente que não ficou muito feliz com algumas coisas que aconteceram no final do jogo, que pelo que eu ouvi, fogem um pouco da história original, né? Sem entrar em detalhes, é isso mesmo? É isso mesmo, fogem e fogem bastante. E eu entendo quem ficou chateado, porque desde o início, quando a Square Enix anunciou um remake, as pessoas esperavam uma recriação fiel do jogo original. E não é exatamente isso que esse jogo é. Ele tá mais pra uma recriação. É até difícil de explicar, mas é um jogo que sim, ele busca recriar a experiência do jogo original, mas ao mesmo tempo em que traz novidades. Eu acho que faltou a Square Enix comunicar isso de forma um pouco mais clara. Então quem entrou no Final Fantasy VII Remake esperando uma recriação 100% fiel ao jogo do Play 1, acabou se decepcionando mesmo. E até eu lembro que até quando eles anunciaram ficou um pouco confuso, porque eles mencionaram que ia ser um jogo episódico, e aí a gente pensou, será que vai ser um jogo episódico tipo Life is Strange? E aí depois a gente foi descobrindo que não, na verdade essa primeira parte
que a gente falou, rendem em média 40 horas de gameplay, e essas 40 horas representam 7 horas do jogo original, é muita coisa. Então, é um remake, assim, bem diferente e único se a gente comparar com outros remakes de outros games, não necessariamente só de Final Fantasy, porque ele expande pra caramba a história original. E aí eu fico na dúvida, tipo, quanto que falta pra adaptar do jogo original, se a gente só tem aí as primeiras 7 horas do jogo. Falta muita coisa, né? Essa é uma dúvida. Essa é a primeira parte de... A gente não sabe quantas, né? A Square Enix não falou quantas partes. Na real, oficialmente eles dizem que também não sabem quantas partes vai ter esse remake, né? O jogo original tinha 3 CDs no Play 1. Então a tendência da galera é imaginar que também sejam em 3 partes o remake. Eu acho que vai ser por aí, que vai ser uma trilogia de jogos, mas assim, se eles transformaram as 7 primeiras horas do game em 40 horas no remake, eu fico imaginando como é que eles vão lidar com o restante do jogo, porque também tem um detalhe crucial, bro. O começo do Final Fantasy VII, ele é até bem linear, mas depois que você passa dessa parte que o remake, né, abrange, o jogo meio que vira um mundo aberto, né? Ele tem um mapinha que se abre, que deixa você explorar livremente. Eu imagino que isso é difícil de manter o nível com os gráficos ultra detalhados que eles fizeram pro remake. Eu tô bem curioso pra ver como a Square vai lidar com essas próximas partes do remake do Final Fantasy VII. Pois é, todo o futuro de Final Fantasy VII Remake ainda é um mistério. Enquanto a gente espera por mais novidades, a gente pode olhar para o que está mais próximo no futuro de Final Fantasy. A Square Enix anunciou algumas novidades aí este ano, em 2020, inclusive anunciou Final Fantasy XVI, e é sobre isso e um pouquinho mais que a gente vai falar no segundo bloco do Game Shark de hoje. Então não sai daí porque a gente volta já já. Segundo bloco do Game Shark tá começando. Agora a gente vai falar sobre um aspecto bem importante do Final Fantasy VII Remake. Isso porque as músicas do jogo original, lá de 1997, elas foram escritas por Nobuo Uematsu e era um dos aspectos mais marcantes do gameplay lá na época e é até hoje, né? Só que agora que o remake tá aí disponível para todo mundo, a gente sabe que a trilha sonora do remake conseguiu superar as expectativas dos fãs e entregar mais uma trilha sonora muito marcante e apaixonante também, né, Prandas? Nossa, e não era tarefa fácil, né, bro? Porque esses Final Fantasies clássicos dos anos 90, da época do Super Nintendo, do Play 1, as trilhas são muito reverenciadas. Como você comentou, né, pro remake, a gente teve aí as trilhas do Nobuo Uematsu voltando, e quem assumiu a tarefa de liderar a composição da trilha sonora do remake foi o Masashi Hamauzu, que também é um compositor aí de muito talento, já experiente na franquia Final Fantasy, recomendado pelo próprio Nobuo Uematsu, e aí ele teve que realmente se reinventar para assumir essa tarefa e decidiu que o melhor caminho para conseguir isso era fugir de simplesmente criar cópias da trilha original e rearranjar peça por peça como se fossem músicas completamente novas. Tanto que assim, os fãs do jogo original vão se sentir familiarizados aí com a nova trilha sonora que traz aí essas músicas clássicas com um toque de modernidade, eu diria assim, com alguns detalhes mais marcantes. Pois é, inclusive mantém o Sephiroth, que é fantástico, né? Importante. E arrepiante. Bom, olha uma novidade boa aí pra quem tem um PlayStation 5 e pra quem ainda não jogou Final Fantasy VII Remake ou simplesmente quer rejogar o game. A Square Enix anunciou recentemente Final Fantasy VII Remake Intergrade. Ela é uma versão pro PlayStation 5 do game que conta com melhorias gráficas e novidades específicas pro console de nova geração da Sony. Entre as novidades aí, esse novo conteúdo Intergrade vai trazer suporte pro feedback áptico do DualSense, né, esse rumble mais detalhado do controle do Play 5, vai ter telas de loading menores, vai ter texturas melhores também, mais detalhadas, e vai incluir também um modo de performance que vai finalmente permitir jogar o game em 60 FPS e também com opção de resolução 4K. Ah, e um outro detalhe bacana aí, vai ter um modo foto para você registrar aí todos os principais momentos de sua aventura por Midgar, inclusive aquela parte na mansão do Don Corneo que é um espetáculo.
Olha, eu perco muito tempo em modos fotos aí nos joguinhos, provavelmente vou perder em Final Fantasy VII Remake também. Outra novidade legal de Intergrade é que ele vai contar com um novo episódio extra que vai ser lançado na mesma data que essa versão chega para o PlayStation 5, que é 10 de junho de 2021. O foco desse conteúdo adicional é na Yuffie, que é uma ninja ladra que originalmente apareceu como personagem opcional lá em Final Fantasy VII, original de 1997. Ela vai estar acompanhada de um novo personagem chamado Sonon Kusakabe. E esse capítulo é importante destacar que ele não é a parte 2 do remake que a gente falou lá no primeiro bloco do programa. É uma DLC que será vendida separadamente para o PlayStation 5. Se você jogou Final Fantasy XV, você lembra que teve vários capítulos focados nos protagonistas e tal. É mais ou menos isso que a Square tá fazendo com o remake do 7 também. É bem nessa vibe mesmo. Bom, e além do Intergrade e do futuro ainda desconhecido do projeto aí Final Fantasy VII Remake, é fato que os fãs da série podem esperar por muitas novidades em 2021 e também em 2022. Isso porque no ano passado a Square Enix anunciou a produção de Final Fantasy XVI, que tá previsto para chegar ainda neste ano para PlayStation 5. Vamos ver se vão conseguir cumprir. E essa sequência aí promete levar a franquia de volta para aquela ambientação mais medieval e pode marcar uma ruptura aí com os lançamentos mais recentes, que investiram muito mais em enredos, em cenários um pouco mais modernos, como a gente viu bastante no Final Fantasy XV, né? Tinha até carro. Pois é, e o Final Fantasy XVI ele vai ser dirigido por Naoki Yoshida, que trabalhou em Final Fantasy XIV, inclusive na expansão do Final Fantasy XIV, que é a Real Reborn. O jogo vai se passar na terra chamada Valistia, que é um lugar de montanhas colossais e cristais cintilantes com poderes especiais que motivam as guerras nesse mundo. Meio que segue a mesma premissa, né? Um lugar que tem ali alguma coisa especial que rende algum tipo de dinheiro, de energia pro mundo, e aí rola muita treta ao redor disso. Final Fantasy VII a gente já falou que é mais ou menos nessa pegada, né? É verdade, a gente vê aí no Final Fantasy XVI também esses cristais, né, voltando a ter um papel fundamental, algo que é muito recorrente na série, e algo que eu tô bem empolgado pra ver, bro, é que esses cristais também estão ligados de alguma maneira com as summons, né? Aquelas invocações de criaturas super poderosas, né? Tem a Shiva, tem o Ifrit, inclusive no trailer do jogo a gente já viu algumas brigando entre si. Eu tô muito curioso para ver como essas entidades vão atuar nesse mundo do Final Fantasy XVI. Pois é, e o gameplay? Será que eles vão manter o que eles construíram ali com Final Fantasy XV? Ou eles vão fazer essa mistura que a gente falou de modos pro jogador poder escolher que rolem no Final Fantasy VII Remake? Ou será que eles vão voltar total por turnos? Eu acho que por turnos, só por turnos, Final Fantasy, pelo menos os jogos da série principal, não vão voltar a ser por turnos, porque acho que isso afasta uma boa parte da galera que não consome Final Fantasy desde o começo, sabe? Que tá mais ligado e interessado no gameplay com ação, não sei. Eu gosto, óbvio, do sistema de batalha por turnos, mas não tem como negar que ele já é algo muito mais antigo, né? Resquício dos primeiros episódios da série. Eu acho que vai ser um meio termo entre o Final Fantasy XV e o 7 Remake, talvez pesando um pouquinho mais pro lado do 15, que é muito focado na ação. É algo que deu muito certo pro 15, que também revigorou bastante o sistema de batalha do Final Fantasy VII Remake. Então acho que o 16 também vai seguir por um sistema com muito mais ação, que acho que também colabora para você introduzir novas mecânicas, né? Novos jeitos de usar poderes, de controlar os heróis. E pelo trailer, eu senti uma vibe muito forte de hack and slash, de Devil May Cry, que me deixou muito empolgado. Bom, nossa, eu tô totalmente dentro desse jogo. Mas olha, agora a gente tem outras novidades da franquia pra mencionar também, que recentemente foram os anúncios de 2 games mobile de Final Fantasy. O Final Fantasy VII The First Soldier e o Final Fantasy VII Ever Crisis. Prandas, o que é esse The First Soldier? Olha, o The First Soldier é a tentativa da Square Enix de resgatar pra Final Fantasy a alcunha de FF, porque pra molecada de hoje em dia, FF é Free Fire, né? E o Final Fantasy The First Soldier vai ser um Battle Royale mobile ambientado no mundo de Final Fantasy VII. Ele acontece em Midgar, 30 anos antes
dos eventos de Final Fantasy VII. Então, é Battle Royale, você pode customizar os seus personagens, e ele está previsto para 2021 para Android e também para iOS. E olha que legal, além de armas, os jogadores vão poder contar com poderes especiais, porque afinal é Final Fantasy, né? Você acha que um Battle Royale não vai ter summon, não vai ter poderzinho especial? É lógico que ia ter, né? Vai ser possível também alternar entre a visão entre primeira e terceira pessoa, que é bem comum nos jogos de Battle Royale, aí depende do seu gosto. E um detalhe que a gente já sabe também é que o enredo é focado em um torneio onde vários candidatos batalham em uma espécie de arena para se tornarem guerreiros de elite, os Soldiers, né? Exato. Então já tem esse contexto aí que a gente pode esperar do First Soldier, mas tem outro jogo mobile de Final Fantasy a caminho, né, Prandas? Tem outro, e esse me deixa especialmente empolgado e curioso, Bruna Penilhas, porque o Final Fantasy VII Ever Crisis também vai ser lançado para celular, tá previsto só para 2022, mas ele é bem ousado. Ele é um jogo single player que promete contar aí toda a história da timeline de Final Fantasy VII. Ou seja, ao longo de 10 capítulos, a promessa é de que ele reconte de novo, né, porque já tem o remake, todos os eventos do Final Fantasy VII, mas também do Before Crisis, do Crisis Core, que são prequelas, né, eles acontecem antes, mas também do Advent Children e do Dirge of Cerberus, que são o filme e o jogo de Play 2, cujas histórias acontecem depois dos eventos de Final Fantasy VII. Meu, é uma salada, é uma grande mistura multimídia aí. Eu tô muito curioso pra ver o resultado disso. A Square investindo pesado no Final Fantasy VII também, né? E esse jogo, o Ever Crisis, ele tem um visual bem curioso, porque ele promete ter um design nostálgico, que ao mesmo tempo ele traz elementos visuais do game original e também moderniza a experiência. A gente pode ver ali os personagens no formato Chibi, que lembra muito também a versão Pocket do Final Fantasy XV, que inclusive foi lançada para Nintendo Switch. Acho que a Square aproveitou isso. Já nas batalhas a gente vê ali os personagens com um visual mais próximo do Final Fantasy VII Remake, então vai variando esse visual ao longo do jogo. O trailer indica que o combate vai ser em tempo real e é importante mencionar que o Ever Crisis vai ser um jogo de graça, mas vai sim contar com microtransações. Isso significa que os jogadores vão poder pagar com dinheiro de verdade para receber loot boxes que incluem armas ou skin aleatórias, e aí vai de você se você vai querer gastar com microtransações ou não. Bom, eu senti que suas expectativas para esses dois jogos estão altas, né, Prandas? Eu tô bem curioso, Bru. Assim, o Ever Crisis, por essa vibe bem ambiciosa, né, de contar toda essa história do Final Fantasy VII. E o First Soldier, eu gosto muito do sistema de batalha do Final Fantasy VII Remake e acho que ele pode combinar bem para um jogo mais de ação mesmo. Não sou um grande expert em Battle Royales, eu sempre apanho muito, seja no PUBG, no Free Fire, no Fortnite, mas me agrada a ideia de poder explorar Midgar, de usar poderzinhos especiais, né? Isso é algo que a gente ainda não viu tanto em jogos estilo Battle Royale. E assim, eu sou fã, né? Então pra mim, quanto mais Final Fantasy VII, melhor, amiga. Tá certíssimo. Agora o segundo bloco do Game Shark tá chegando ao fim, mas fica aqui com a gente, porque no terceiro bloco a gente vai ver Cláudio Prandoni jogando Final Fantasy VII Remake. A gente volta daqui a pouquinho. Terceiro e último bloco do Game Shark de hoje está começando. Como vocês podem ver, Cláudio Prandoni está controlando Claudinho Strife em Final Fantasy VII Remake. É isso aí, Bruno. Vamos mostrar o comecinho aqui do Final Fantasy VII Remake. Uma coisa boa é que essa demo... Tem uma demo que também mostra o começo do jogo. A galera pode baixar de graça em casa se quiser. Aqui a gente tá jogando a versão do Play 4, mas é no Play 5. Então deve ter uns loadings um pouco mais rapidinhos, uns trelelê assim. Uns trelelê, adorei. Inclusive, só lembrando que em junho vai chegar a versão própria pro PlayStation 5. Eu não vou esperar até lá, né? Vou aproveitar que eu tô com o jogo aqui baixado, que veio na PlayStation Plus, e vou jogar a versão do PlayStation 4 mesmo no PlayStation 5, porque
O console, ele não dá melhorias gráficas específicas, mas ele já melhora algumas coisas, né? Como você falou, as telas de carregamento, um detalhe ou outro, o frame rate, o próprio SSD do PlayStation 5 já dá uma boa atualizada. Eu joguei essa demo quando saiu, inclusive acho que ela saiu antes do jogo em si, né? Foi a única coisa que eu joguei do jogo até agora. Então tá por dentro, pelo menos aqui do nosso gameplay, que é exatamente também o começo do jogo, né? É o Cloud indo na primeira missão junto com o pessoal da Avalanche para explodir um dos reatores de energia Mako na cidade de Midgard. Claro que tudo dá errado, eles têm que enfrentar um monte de soldados, e enfim, é bom porque aí você aprende o sistema de batalha. Inclusive, qual modo de jogo que você optou no seu gameplay original? Eu fui no modo normal, eu cheguei a experimentar o clássico, mas eu achei ele meio mandrake, meio enganador, porque a Square Enix fala muito como, é uma experiência mais próxima do original, né, batalha por turnos, mas não é bem assim, ao menos não foi o que eu senti. O lance é que quando enche a barrinha de ação, o jogo para. Ao passo que no jogo normal, a ação vai seguindo em tempo real, freneticamente, né? Lembra muito o Kingdom Hearts pra mim, bro. Ah, é? Você vai ver até quando a gente entrar na próxima batalha, porque muito do sistema de combate do Final Fantasy VII se resolve você diz em um númerozinho... no modo normal, né? Desculpa. Isso, no modo normal. Achei que você tava falando do modo... que tenta o ser clássico. Um pouquinho o falso modo turno. Não, é verdade. E faz até sentido, né? Porque Kingdom Hearts também é da Square Enix, tem aí o Tetsuya Nomura envolvido em tudo, então eu tenho certeza que, da mesma forma que Kingdom Hearts bebeu muito da fonte de Final Fantasy quando ele foi criado, o Final Fantasy também aproveitou algumas coisas de Kingdom Hearts. Aquele menuzinho... foi sendo cada vez mais aprimorado para você selecionar seus itens e habilidades. É verdade, ele lembra muito de Kingdom Hearts mesmo. Inclusive, eu tô com um problema, Prandas. Todo jogo que a gente fala aqui no Game Shark, ou eu fico com vontade de rejogar, ou eu fico com vontade de jogar. No caso de Kingdom Hearts, eu tô com vontade de jogar tudo de novo. O que eu faço? É difícil. Porque, pô, a gente fala aqui dos jogos, lembra dos bons momentos... E não tem como, dá vontade de jogar mesmo. Depois que a gente gravou do Kingdom Hearts, eu até te mandei foto que eu tava jogando um pouquinho do Kingdom Hearts 3, né? Sim, eu tô com vontade de jogar o Kingdom Hearts 3 de novo. Quem sabe porque eu não sou aquela pessoa que platina jogo, tá? Eu não tenho tanta paciência assim, eu juro que eu queria ter e admiro muito quem é os platinadores aí de plantão. Mas eu não tenho muito tempo também. E aí eu queria poder jogar o Kingdom Hearts 3 com o Sora todo upado no level 90, né? Aí sim. O Final Fantasy, ele tem bastante colecionáveis também, né? Tem. Mas assim, algo que eu acho muito interessante aqui no Final Fantasy VII Remake, bro, é que depois que você termina, o jogo te dá ferramentas pra voltar muito fácil em partes específicas do jogo. Porque é uma história meio linear, né? Então, conforme você avança, chega momentos em que você não pode mais voltar para determinada área, ou um cenário mudou um pouco por causa de alguns eventos, e aí o jogo te permite voltar para momentos específicos da história, para pegar aquele colecionável que você perdeu, para pegar um caminho diferente. Nisso a Square Enix caprichou. E só para avisar a galera que tá acompanhando aí de casa, eu tô pulando os filminhos pra gente mostrar mais gameplay. Tem algumas perguntas para você, Prandas. A primeira Mande. delas é: pra você, o Final Fantasy VII, o original ou o remake que seja, é o melhor Final Fantasy? Eu acho uma pergunta difícil porque mexe muito com o coração, com a minha emoção. O Final Fantasy VII foi o primeiro que eu joguei. Então, acho que tem toda aquela coisa do impacto, né? Do primeiro grande RPG japonês que eu joguei até o final, o primeiro Final Fantasy também que eu fui até o final. Então, assim, no meu coração, ele é o melhor, é o que eu mais gosto. Mas, putz, falar o melhor Final Fantasy mesmo, acho difícil também, porque cada um é muito diferente, né? O 7 é muito diferente do 8, que é muito diferente do 9. O 12, então, acho ele também bem ousado, bem diferentão. Mas assim, se é pra dar uma resposta na lata, eu falaria que é o Final Fantasy VI. Acho que ali a fórmula encontrou um auge, ao menos da era 2D, que é muito difícil de superar.
Justíssimo, mas eu entendo também o impacto do 7 aqui, principalmente no ocidente, todo esse apelo nostálgico que rola no jogo, né? Você tem algum personagem preferido do Final Fantasy VII? Ah, eu gosto do meninão aqui, do Claudinho. O Claudinho, seu xará. É que é engraçado, assim, bro. O meu primeiro contato com Final Fantasy VII foi culpa do nosso querido colega Fabão, né? Hoje é assessor de imprensa da Capcom. Fabão. Na época, lá no meio dos anos 90, ele era um dos responsáveis pela revista Gamers, né? E eu lembro quando teve um preview na revista, e pra mim foi muito impactante, assim, os desenhos, né? Os desenhos lá do Tetsuya Nomura. E no texto falava que, o protagonista se chama Cloud. Pra mim já teve o impacto de, nossa, o nome dele parece o meu. Fofo. E eu lembro também que falava que, o vilão, o Sephiroth, ele usa uma espada chamada Masamune. E pra mim deu um impacto porque eu já tinha jogado Chrono Trigger na época. E Masamune é o nome da espada do Frog, que é um baita personagem legal. Então teve esses dois impactos pra mim. Nossa, o boneco tem o mesmo nome que eu e tem uma espada que parece a espada do boneco do Chrono Trigger. Aliás, eu tava até aqui pesquisando pra ver se eu não tava não ia falar porcaria nem nada, mas eu lembrei de uma curiosidade muito legal, que eu adoro essa curiosidade, é muito algo que só a Square Enix faria num jogo. E aí, já que a gente tá falando e tá jogando Final Fantasy VII Remake, nada mais justo do que falar sobre o quê? Será que você adivinha, Prandas? Vou te dar uma chance. Ai, meu Deus. Kingdom Hearts? Não. Sobre o cabelo do Sephiroth. Os belos cabelos compridos, platinados, reluzentes de Sephiroth. Tem uma informação canônica no Final Fantasy VII que confirma que ele, o Sephiroth, utiliza uma garrafinha de shampoo e de condicionador, uma para cada, toda vez que ele lava o cabelo. Eu amo muito esse tipo de informação. Você jogava mais com o Cloud no seu game principal? Ou você ia alternando sempre que você podia? Não, eu deixava ele na equipe. Assim, no Final Fantasy VII original, eu terminei, meu grupo era o Cloud, o Red 13, que aparece nesse jogo também, né? Ainda que rapidinho. E o Cid, que é um personagem que não sei, acho que ele não chega nem a ser citado aqui. Mas no remake... No remake eu mantive ele o tempo todo. Assim, mas o remake é legal porque ele te incentiva muito a mudar, né? A jogar com os outros personagens. Eu acho legal que cada um é muito diferente. Então você consegue montar estratégias muito diferentes. Eu gosto bastante como o jogo lida com as summons, né? Com as invocações, que algumas... são lindas, e algumas, para você poder utilizá-las em combate, você tem que antes vencer elas num duelo. E são difíceis, especialmente as mais poderosas, são muito complicadas, né? Elas têm algumas peculiaridades na maneira como atacam, então é muito importante você conhecer os personagens para montar estratégias, especialmente usando também as matérias, né? Que são as bolinhas de magia, que aqui na demo a gente nem usa tanto. Mas depois, ao longo do jogo, você tem algumas matérias que conferem habilidades diferentes. Então, o sistema de batalha é muito mais profundo do que parece a princípio. Eu gosto bastante. É sempre importante você ficar de olho no seu inventário para ver os itens e matérias que você coletou ao longo do jogo, para ir adaptando também ao seu estilo de gameplay, né? Com certeza. Isso também é legal, né? O jogo permite a você jogar de maneiras diferentes. Olha, eu vou deixar você jogar mais um tiquinho dessa batalha só pra galera ver, mas o nosso tempo desse bloco já está acabando. Passa muito rápido, bro. Eu amo que a gente colocou gameplay no Game Shark, mas sempre fico desejando um pouquinho mais de tempo. Quem sabe? Tudo pode acontecer. Esse é o sub-boss que você falou? Isso, que você enfrenta esse robôzão aqui. Eu tinha esquecido dele. Aí vem a mamãe dele depois, né? A mamãe papai. Isso. Esse bichão aqui já dá um pouco mais de trabalho.
Ah, não, mas tá indo bem. Seja um pro player de Final Fantasy. Nossa, ano passado eu joguei demais isso aqui. Eu pirei quando saiu, bro. Ah, eu imagino. Você vai jogar de novo no PlayStation 5 quando sair a atualização? E o capítulo... Olha, o DLC com certeza. Eu tô bem curioso pra ver. Eu gosto muito da Yuffie, aquela personagem, né, que vai estrelar o DLC. E é interessante porque no pedaço da história que o Final Fantasy VII Remake mostra, ela não aparece. Ela só aparece muito mais pra frente na história, né? Então estão trazendo ela pra um momento em que ela normalmente não estaria aqui. Sim. Lembrando que todas essas novidades de Final Fantasy VII Remake chegam em junho. Mas agora, por Andas do Tempo, acabou oficialmente. Você quase oficial. matou o bicho já, né? Tá... Foi, tá bem no finalzinho aqui. Não, tudo maravilha. Bem. Timing Missão cumprida. perfeito. Missão cumprida. Este foi o Game Shark de Final Fantasy VII Remake. Sobre o futuro de Final Fantasy também. Eu espero que vocês tenham gostado. Prandas, muito obrigada novamente pela sua participação aqui. Você é, obviamente, sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Adorei participar de novo, Bru. Valeu, galera. E lembrem-se que o Game Shark passa na loading de segunda a sexta-feira a partir da 1h15 da tarde. É isso, a gente se vê na próxima. Um beijo, se cuidem. Até mais.